Imagine mandar para o espaço o endereço exato da sua casa, sem saber quem vai ler, amigo ou invasor. Stephen Hawking alertou que o contato com uma civilização alienígena pode lembrar o encontro dos nativos americanos com Colombo, que terminou em tragédia para o lado mais fraco. Mesmo assim, há décadas mandamos ao espaço sinais, mapas e mensagens, talvez abrindo a porta para a nossa destruição. Neste vídeo, a gente deixa de lado as fábulas de Hollywood e foca nos fatos e nas polêmicas em torno da busca por civilizações alienígenas. A humanidade sempre se perguntou se estamos sozinhos no universo. Essa curiosidade fundamental impulsionou o avanço da ciência e da tecnologia. Assim que inventamos os radiotelescópios e foguetes, começamos a escutar o céu e a mandar sondas para o espaço. A ideia de que podem existir outros seres inteligentes por aí fascina tanto os cientistas quanto o público. A partir dos anos 60 do século XX, surgiu até uma nova área da ciência, o SETI, a busca por inteligência extraterrestre. O objetivo é detectar sinais de civilizações alienígenas ou outros rastros delas. O primeiro experimento de escuta do SETI, o Projeto OSMA, foi conduzido pelo astrônomo Frank Drake em 1960, apontando um radiotelescópio para estrelas próximas atrás de um sinal artificial. Nada foi encontrado na época, mas a ideia pegou e começamos a vasculhar o cosmos de forma sistemática. Buscar vida extraterrestre, além da curiosidade humana natural, tem também uma dimensão filosófica e social. Descobrir que não estamos sozinhos mudaria a nossa noção de lugar no universo. Tem gente que acredita que o contato com uma civilização alienígena poderia nos dar acesso a conhecimento e tecnologia enormes, ou até unir a humanidade diante de uma nova realidade. Ronald Reagan disse uma vez que, se um invasor alienígena ameaçasse a Terra, as divisões sumiriam rapidinho. De repente, todo mundo se sentiria uma espécie só. Como é a busca por alienígenas hoje? É basicamente escutar sinais de rádio vindos do espaço e procurar marcas de tecnologia em outros planetas. Redes de radiotelescópios varrem bilhões de frequências atrás de qualquer coisa que se destaque do ruído natural das estrelas. Com fundos privados, começaram os maiores projetos SETI de toda a história. Em 2015, o bilionário russo Yuri Milner e Stephen Hawking anunciaram o Breakthrough Listen, um projeto de 10 anos e $100 milhões, com buscas 50 vezes mais sensíveis do que até então. Milhares de horas em radiotelescópios gigantes nos Estados Unidos e na Austrália para escutar 1 milhão de estrelas próximas e centenas de galáxias em busca de sinais de vida. O ponto importante é que esse projeto decidiu se concentrar só em escutar, não em transmitir. Os cientistas entenderam que ganhamos mais bisbilhotando o cosmos discretamente do que anunciando a nossa presença aos gritos. A NASA e outras agências espaciais também entram na busca por vida, embora até hoje tratem o tema dos alienígenas inteligentes com muita cautela. A NASA já financiou programas SETI, mas no fim dos anos 90 cortaram a verba, depois da crítica de que era uma caçada a homenzinhos verdes com dinheiro do contribuinte. Hoje, quem banca a pesquisa é o setor privado e as universidades. Curiosamente, a China construiu o FAST, o maior radiotelescópio esférico do mundo, de 500 metros, e também reserva parte do tempo dele para a busca por sinais alienígenas. Em 2022, astrônomos chineses causaram sensação ao anunciar que tinham captado sinais suspeitos, que poderiam vir de civilizações alienígenas. Logo se descobriu que era interferência de eletrônicos terrestres. E o que os patrocinadores ricos ganham com essa busca? Uma parte age por idealismo. Querem entrar para a história como descobridores e se encantam com a visão do primeiro contato. Do outro lado estão políticos e agências espaciais, que entendem muito bem o tamanho do sucesso midiático que seria anunciar uma descoberta dessas, mesmo que fosse só de organismos microscópicos, tipo bactérias. Na prática, a maior parte dessa busca se concentra justamente nessas formas de vida. Em Marte, por exemplo, onde amostras de rocha são analisadas atrás de rastros de micro-organismos antigos, ou em Europa, a lua congelada de Júpiter, que pode esconder um oceano capaz de sustentar formas simples de vida. Até uma revelação modesta assim seria um marco científico e de imagem. Seria um ótimo argumento para aumentar os orçamentos e uma prova de que explorar o espaço vale a pena. Paradoxalmente, embora sonhemos com o contato com uma civilização avançada, a pesquisa real muitas vezes se resume a procurar os menores rastros de vida. Em 1974, o famoso radiotelescópio de Arecibo transmitiu ao espaço a primeira mensagem intencional para alienígenas. Era uma imagem codificada em binário, com o desenho de uma figura humana do nosso sistema solar, da hélice do DNA e uma saudação. A mensagem foi enviada na direção de M13, um aglomerado de estrelas distante, a 25 mil anos-luz daqui.
O próprio idealizador, Frank Drake, admitiu que foi mais uma demonstração da capacidade do telescópio do que uma tentativa real de contato. Mas mostrou uma coisa importante: estamos dispostos a revelar nossa localização e informações sobre nós. Nos anos 70, mandamos ao espaço as sondas Pioneer 10 e 11 e as Voyager 1 e 2. Todas levavam uma mensagem para quem as encontrasse. As Pioneer têm placas de metal com figuras gravadas de um homem e uma mulher e um mapa da posição da Terra na galáxia. As Voyager levaram os famosos discos de ouro, discos de vinil com sons da Terra, da música de Bach a saudações em 55 idiomas, sons de chuva e de baleias, além de imagens do nosso planeta e da humanidade. Era um projeto de Carl Sagan, que imaginava que, se um dia algum ser alienígena interceptasse uma sonda vagando entre as estrelas, ele tocaria esse álbum da Terra e conheceria a gente. A chance disso acontecer é mínima, mas a exibição da nossa presença no cosmos não parou por aí. Nos anos seguintes, começaram a mandar mensagens de rádio direto para estrelas escolhidas. O astrônomo russo Alexander Zaitsev organizou uma série dessas transmissões. O potente emissor da antena de 70 metros de Evpatória disparou mensagens na direção de mais de uma dezena de estrelas próximas, a distâncias de 30 a 70 anos-luz. Essas mensagens traziam textos, imagens e saudações de pessoas comuns que as mandaram pela internet. Era em parte uma ação científica e em parte uma jogada de marketing, porque quem patrocinava era uma empresa privada que, por um preço, deixava as pessoas incluírem a própria mensagem no pacote. Nos anos seguintes, outros grupos copiaram a ideia e, por um tempo, existiu até um serviço que recolhia mensagens dos internautas e transmitia na direção das estrelas, cobrando, claro. A NASA também participou de ações assim. Em 2008, a agência transmitiu, na direção da estrela polar, a música Across the Universe, dos Beatles, para marcar seus 50 anos e homenagear John Lennon. Resumindo, nos últimos 50 anos, a Terra emitiu algumas dezenas de mensagens deliberadamente dirigidas a possíveis receptores no espaço. Os defensores das tentativas ativas de comunicação dizem que já passou da hora de romper o silêncio do universo. Os críticos, indignados, respondem que isso é loucura. Um punhado de astrônomos gritando no espaço, em nome da humanidade inteira, arriscando consequências incalculáveis. Essa briga ficou muito quente nos últimos anos, e a gente já volta nela. Imagine o céu noturno cheio de estrelas. A nossa galáxia tem cerca de 200 bilhões delas, e o universo observável tem centenas de bilhões de galáxias. Estatisticamente, parece quase certo que a vida surgiu em outro lugar além da Terra. Já conhecemos milhares de exoplanetas girando em torno de outras estrelas, incluindo dezenas potencialmente parecidas com a Terra. O universo tem quase 14 bilhões de anos. Os humanos apareceram faz pouco tempo, cerca de 200 mil anos. E toda a nossa técnica moderna e a comunicação à distância tem pouco mais de 100 anos desde que inventamos o rádio. Outras civilizações podem ter surgido muito antes e alcançado uma tecnologia milhões de anos à nossa frente. Então, onde estão todos eles? Por que não vemos rastros de impérios galácticos, nem escutamos conversas alienígenas? Essa pergunta é conhecida como o paradoxo de Fermi. É uma contradição aparente, porque, com uma quantidade inimaginável de mundos e de chances de vida, o universo deveria estar fervilhando de civilizações. E, no entanto, ele está calado. Não temos nenhuma prova confiável da existência de ninguém fora da Terra. Muitos astrônomos já chamam isso de o grande silêncio. É possível que a vida, principalmente a inteligente, seja bem mais rara do que supunhamos e que a Terra seja a exceção. Talvez seu surgimento exija um conjunto raríssimo de condições geológicas, químicas e um ambiente estável que na maioria dos planetas simplesmente não existe. Outra hipótese é a que ficou conhecida como o Grande Filtro. Ela supõe que, no desenvolvimento de uma civilização, existe alguma etapa biológica ou tecnológica que é quase impossível de atravessar. Por exemplo, a vida talvez surja até com certa facilidade, mas quase nunca evolui para formas inteligentes. Ou a inteligência raramente leva à tecnologia. Ou, pior, toda civilização avançada, cedo ou tarde, se destrói sozinha. Nesse cenário, o universo pode estar cheio de civilizações extintas, que se apagaram antes de entrar em contato com a gente. É uma visão sombria, porque obriga a perguntar se o mesmo destino não nos espera. Mas existem outras explicações mais intrigantes para o paradoxo de Fermi. Elas não descartam que os alienígenas estejam bem aqui do lado. Eles nos observam, se escondem muito bem e esperam até que a gente alcance o nível de desenvolvimento adequado. Essa hipótese supõe que as civilizações mais avançadas evitam de propósito interferir nas sociedades mais primitivas. Deixam que elas se desenvolvam naturalmente. É um pouco como a gente cria reservas naturais e tenta não incomodar os animais, pelo menos na teoria.
Os alienígenas também podem estar tentando se comunicar com a gente, mas de um jeito que a gente não percebe. Talvez usem tecnologias que nem conseguimos imaginar, enquanto continuamos escutando ondas de rádio feito telegrafistas antigos. Ou talvez os sinais deles sejam raros e curtos e a gente simplesmente esteja olhando na direção errada e na hora errada. Os cientistas lembram que, até hoje, focamos em sinais contínuos, imaginando uma espécie de farol de rádio transmitindo sem parar. Mas, se os alienígenas mandam só sinais curtos, uma vez a cada 100 anos, é facílimo perder. E por fim, tem a explicação que mais deveria nos interessar. Talvez os alienígenas fiquem calados porque, para eles, isso é questão de sobrevivência. Talvez todos, menos a gente, evitem mandar sinais para não atrair a atenção dos seres errados. Essa hipótese é tão sombria que ganhou nome próprio, a Floresta Sombria. Imagine uma floresta escura à noite, com caçadores escondidos nela. Cada um está armado e escuta o menor ruído. Se descobre a presença de outro, atira primeiro, sem aviso, porque tem medo de morrer se não fizer isso. Igual ao predador que elimina a concorrência. Foi assim que o chinês Liu Cixin descreveu o universo em A Floresta Sombria, da trilogia O Problema dos Três Corpos. Segundo ela, todo ser racional entende que outra civilização, mesmo parecendo amistosa, é uma ameaça em potencial à sua existência. Nem que seja pela vontade de conquistar novos territórios. É uma fantasia literária, mas ganhou certo eco no meio científico. Na evolução, a desconfiança compensa. Na Terra, a cautela muitas vezes decide a sobrevivência de uma espécie. Muitos cientistas acham que já não tem mais como esconder a nossa presença. Basta pensar nos pulsos de radar potentes dos sistemas militares. Podem ser detectados por alienígenas a dezenas ou centenas de anos-luz daqui. A tecnologia moderna é barulhenta, e a Terra já se entregou faz tempo. O astrônomo Seth Shostak, do Instituto SETI, lembra que nunca, nem por um instante, cogitamos desligar os radares porque talvez sejam perigosos. A gente tem milhares de satélites de comunicação, transmissores e aparelhos eletrônicos que a humanidade não vai abandonar só porque alienígenas hipotéticos poderiam notar a gente. Os críticos da hipótese da Floresta Sombria lembram que as distâncias no cosmos são gigantescas. Mesmo que existam civilizações predadoras, os alvos em potencial estão tão longe que é difícil imaginar um motivo para atacar. Recursos não faltam no espaço, então qualquer civilização avançada tem bilhões de planetas à disposição e não precisa atacar os vizinhos por matéria-prima. E mesmo que tenha medo da concorrência, o tempo de voo entre estrelas, centenas ou até milhares de anos, faz das guerras interestelares uma coisa pouco prática. Antes que um agressor chegue no outro, o outro pode ter evoluído tecnologicamente nesse meio tempo. Não é a Idade Média, com reinos vizinhos brigando por fronteiras. Tem também argumentos éticos e evolutivos. Carl Sagan e outros pioneiros do SETI acreditavam que uma civilização muito antiga e avançada teve que vencer os próprios instintos agressivos, senão já teria explodido a si mesma antes. É o mesmo medo que temos hoje de que a nossa agressividade nos destrua. Sagan chegava até a achar que os representantes dessa civilização antiga nos tratariam com respeito e que a nossa humanidade atrasada não teria escolha a não ser retribuir na mesma moeda. Otimista? Muito. Claro que nem todo mundo concordava com ele. Como falei no começo, Stephen Hawking, um dos maiores astrofísicos do nosso tempo, se manifestou várias vezes em público sobre a busca por alienígenas, e toda vez deu o alarme. Ele acreditava em vida inteligente fora da Terra, mas não nas boas intenções dela. Alertava, sombrio, que basta olhar para a gente mesmo para ver que a vida inteligente pode virar algo que ninguém ia querer encontrar. E lembrava que as civilizações que receberem o nosso sinal podem nos tratar como tratamos as bactérias, como algo sem valor. Podem ser tão poderosas tecnologicamente que não vão ver motivo nenhum para levar a gente em conta. Imagine que as formigas de uma clareira mandassem um sinal de fumaça e as pessoas vissem. As pessoas tratariam as formigas como iguais? Provavelmente não. Na melhor das hipóteses, ficariam observando o formigueiro com curiosidade. Na pior, simplesmente pisariam em cima. Hawking sugeria que a gente pode ser essas formigas no universo. São palavras fortes, que geraram tanto apoio quanto crítica no meio científico. Mas ele não estava sozinho nessa. Em 2015, num debate sobre o envio de sinais, muitos astrônomos se posicionaram contra a transmissão ativa. Elon Musk também demonstrou cautela na época. Numa carta aberta, exigiram que, antes que alguém mandasse um sinal potente em nome de toda a Terra, houvesse primeiro um debate mundial, científico, político e ético. Argumentavam que era coisa séria demais para um punhado de entusiastas decidir pelo resto da humanidade. Como dá para ver, os cientistas estão divididos. Quem defende a busca ativa costuma dizer:
Não vamos ser paranoicos, quem sabe os alienígenas sejam maravilhosos. Os críticos respondem com a história. Encontros entre civilizações desiguais costumam ser maravilhosos? A história da conquista da América, que citei no começo, aparece muito como aviso. Para os europeus, foi o início do Novo Mundo. Em 1492, Colombo chegou ao Caribe e abriu caminho para novas expedições. Os europeus tinham armas de fogo, aço e cavalos, uma vantagem contra a qual os nativos não tinham defesa. Os primeiros encontros até foram pacíficos, mas depois vieram novas expedições. Pequenos destacamentos de europeus conseguiam subjugar impérios inteiros graças às alianças com inimigos locais, à esperteza e também às doenças que trouxeram com eles. Varíola e sarampo se espalhavam mais rápido que os exércitos, matando milhões de pessoas sem imunidade. Estima-se que, em poucas décadas de contato com os europeus, morreu a maior parte dos nativos da América, principalmente por causa dessas doenças. As civilizações Maia, Inca e Azteca, com toda a sua cultura e arquitetura, foram subjugadas ou destruídas em pouco tempo. Os europeus impunham seu poder, sua religião, e usavam os locais como mão de obra barata. Exemplos parecidos não faltam na história. Na África, os europeus fundavam colônias e tomavam as terras. Na Austrália, os britânicos travaram por décadas conflitos brutais com os aborígenes, também tirando deles seus territórios. Na Índia, instalaram colônias e na China arrancaram concessões e tratados vantajosos. Toda vez, a superioridade tecnológica e militar permitia subjugar as sociedades mais fracas, muitas vezes com a desculpa de levar civilização, e na prática, tomando os recursos delas e transformando aquela gente em escravos. Não é à toa que Hawking e outros comparam um possível encontro com alienígenas a esses episódios. Claro, a história tem exemplos de encontros mais pacíficos, como o comércio entre culturas, mas, em geral, entre civilizações de nível parecido de desenvolvimento e força. Em 2022, se falou muito de uma proposta chamada A Beacon in the Galaxy, um farol na galáxia. Um grupo de cientistas, alguns da NASA, propôs uma mensagem nova, bem mais detalhada, com muitos dados sobre a Terra e sobre nós. Queriam mandar para uma região da galáxia cheia de estrelas parecidas com o Sol. Chegaram a propor datas e o uso dos maiores telescópios, como o FAST chinês, mas por enquanto é só um projeto no papel, sem autorização para sair do lugar. Hoje a gente tenta mais escutar do que transmitir, mas não existe garantia nenhuma de que vai continuar assim, porque não existe nenhuma regra que regule isso. Vamos esquecer por um instante as guerras espaciais e as invasões de cinema. O cenário mais provável de um primeiro contato não lembra em nada Hollywood. Se um dia detectarmos uma inteligência alienígena, isso vai acontecer à distância por um sinal. Talvez os nossos telescópios registrem um pulso de rádio estranho, de origem claramente artificial, algo como o famoso sinal UAU, de 1977. Se hoje um sinal desses fosse confirmado e identificado, vindo, por exemplo, de um sistema com um planeta parecido com a Terra, isso seria o primeiro contato. Não significaria uma conversa de rádio com alienígenas, e sim anos ou décadas de incerteza e de decifração. E o encontro físico? Se um dia acontecer, é bem mais provável que a gente veja uma sonda automática. Faz sentido, porque antes de mandar gente para Marte, a gente manda os jipes robô primeiro. Então, uma civilização alienígena poderia mandar antes uma sonda pequena de pesquisa, um drone, que ia monitorar a gente da órbita ou até pousar discretamente em algum lugar. As pessoas relatam avistamentos de OVNI o tempo todo, mas até hoje nenhum se confirmou como drone alienígena. A visita direta de seres vivos já é uma etapa bem mais avançada. Vários cenários também analisam como um contato desses afetaria a humanidade. Imagine que amanhã anunciassem: recebemos um sinal dos alienígenas, temos certeza de que eles existem. O que aconteceria? Primeiro, euforia e incredulidade, e depois, um monte de debates. Movimentos religiosos poderiam ver nos alienígenas anjos ou demônios, dependendo da interpretação, e muita gente seria tomada pela insegurança e pelo medo do desconhecido, ou seja, o primeiro contato pode ser um caos informacional e cultural. É justamente por isso que existem os chamados protocolos de pós-contato, regras definidas para o caso de a gente realmente receber um sinal alienígena. Na teoria, são simples. Primeiro é preciso confirmar direitinho o sinal para evitar alarme falso. Depois, avisar o mundo. Nada de encobrir, nada de esconder da opinião pública. Em seguida, consultas globais. A decisão de como responder tem que ser coletiva. Nada de mandar uma resposta às pressas sem o aval do resto do mundo. Só que tudo isso é teoria, porque vale lembrar que esses protocolos são só recomendações.
Não tem nenhum valor legal e todo mundo sabe que, na hora do vamos ver, a realidade pode seguir um caminho completamente próprio. Muitas análises apontam que a maior ameaça podemos ser nós mesmos. A nossa reação, o caos, o pânico e o exagero de interpretação podem causar estragos, tipo tombos econômicos ou conflitos internos, mesmo sem nenhum alienígena envolvido. A história dos cultos, Cargo no Pacífico, é uma boa analogia. Imagina a cena. A Segunda Guerra Mundial acaba e os aviões americanos com suprimentos, de repente, param de pousar naquelas ilhas distantes. Para os nativos, o simples fato de antes aparecer tanta comida, tanta roupa e tanta ferramenta de outro mundo já era quase um milagre. Quando o milagre acabou, eles começaram a fazer uma coisa extraordinária. Construíam torres de controle e pistas de pouso de bambu, imitando os aeroportos que tinham visto. Também colocavam na cabeça fones feitos de lata e fingiam ser controladores de voo. Tudo para chamar de volta os aviões com suprimentos. Eram rituais para trazer a riqueza de volta, porque eles não entendiam de onde ela vinha. Isso mostra como as pessoas tentam dar sentido ao que não compreendem. Para nós, o contato com alienígenas também seria um choque desses. A gente tentaria interpretar de acordo com as próprias ideias, o que pode levar a comportamentos coletivos esquisitos e perigosos. Quando bilionários como Elon Musk ou Jeff Bezos falam em conquistar Marte ou construir cidades no espaço, costumam mencionar também a vida extraterrestre. Vai saber o que a gente encontra lá. Isso constrói uma narrativa de futuro em que a humanidade sai para o espaço como o próximo capítulo do desenvolvimento. Sociólogos sugerem que, no medo dos alienígenas, é fácil achar o reflexo dos nossos medos terrestres. Na Guerra Fria, muitos filmes de invasão alienígena refletiam, na verdade, o medo de uma ideologia estrangeira, o comunismo ou o capitalismo. Hoje, os alienígenas podem simbolizar o nosso medo da inteligência artificial. Até Stephen Hawking alertou que a dominação alienígena, ou a da inteligência artificial, é uma ameaça existencial para a humanidade. Então, talvez todo esse debate sobre procurar alienígenas seja, no fundo, uma conversa sobre nós mesmos. Sobre como usar a tecnologia com sabedoria e responsabilidade, como evitar a autodestruição e como tratar quem é mais fraco. E se a gente voltar por um instante à abstração cósmica, vale inverter os papéis. Nós mesmos podemos virar os alienígenas um dia, se formos colonizar outro sistema. E como vamos tratar a vida primitiva que encontrarmos lá? Tomara que a gente aprenda algo com os próprios avisos. O avanço da inteligência artificial é um tema fascinante. À primeira vista, não tem nada a ver com alienígenas, mas quando eu juntava material para este filme, eu esbarrava direto nessa comparação. Imaginem só o que seria a gente criar uma criatura superinteligente. Seria como encontrar uma mente alienígena bem aqui, na Terra. Algo que pensa e age de um jeito completamente diferente do nosso. Nos dois casos, estamos diante de uma inteligência que pode ser bem mais poderosa que a nossa, e ninguém sabe como ela vai se comportar com a gente. Por isso, os cenários de primeiro contato com alienígenas às vezes são analisados junto com os que tratam da criação de uma inteligência artificial forte. Aí vem a pergunta: como impedir que essa inteligência acabe fazendo mal pra gente? Isaac Asimov, o escritor de ficção científica, criou as famosas 3 leis da robótica, regras que deveriam impedir os robôs de prejudicar a humanidade. Já Carl Sagan propunha incluir na mensagem enviada aos alienígenas os nossos valores éticos, para mostrar que a gente tem intenções pacíficas. Mas a pergunta é, dá mesmo para ensinar alguém ou alguma coisa muito mais poderosa que a gente a jogar segundo as nossas regras?